Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo. Hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho mais sobre ifs. A gente vai falar um pouquinho sobre ifs aninhados, né, que é um if dentro do outro. E também vamos falar um pouquinho da instrução switch, tá? O switch que é uma instrução para seleção múltipla no Java, tá? Então vamos passar aqui para o ambiente de programação. Então olha só, nós temos aqui o nosso código, né? Vamos começar pensando, antes de começar a programar, né, com a seguinte problemática, né? Vamos imaginar que a gente quer desenvolver um sisteminha, um programa simples para verificar se um aluno pode ser aprovado ou não, né? Então existem algumas regras para o aluno ser aprovado. Imaginando, primeiro, ele precisa ter uma quantidade mínima de presença, né, que normalmente gira em torno de 75% de presença, e ele também precisa ter uma, uma nota, né? Uma nota final maior que 7. Vamos colocar aqui 7 nesse exemplo clássico, tá? Se ele não atingir o 7, normalmente tem uma possibilidade de ele realizar exame, né? Mas ele só pode fazer esse exame se ele tiver o percentual mínimo de frequência. Percebam que a gente tem uma construção um pouco mais elaborada, né, em todas essas condições. Então, um único if talvez não pudesse sanar esse problema. Eu particularmente gosto de colocar aqui alguns trechos, né, comentados aqui. O que a gente precisa nesse nosso programa, né? Então, para o aluno ser aprovado, ele tem que ter a frequência mínima de 75%. Ele precisa ter uma média final, né, uma nota final maior ou igual a 7. Ele também pode ser aprovado, né, em exame, que pode acontecer com alguns dos nossos alunos. Então, média final após exame maior ou igual, né, maior ou igual a 5. Então, esses são alguns pré-requisitos que ele possui para poder ser aprovado, né? Se ele não atingir um desses requisitos, ele acaba sendo reprovado ou então entrando em exame, né? Que ele teria uma outra possibilidade de ser aprovado em exame. Que acontece? Existem algumas formas que nós poderíamos colocar, por exemplo, isso tudo em um único if, né? Tipo, colocar como a gente viu no vídeo anterior, vários requisitos, né? Várias premissas para aquele if ser verdadeiro. Então, eu posso utilizar o AND, o OR, né? Como nós vimos no vídeo anterior. Mas também nós podemos utilizar ifs aninhados, que seria basicamente um if dentro do outro. Por que nesse caso aqui a gente pode fazer isso, ou deveria fazer isso, né? Porque a frequência é um pré-requisito, inclusive, para o nosso aluno poder fazer o exame. Se ele não tem a frequência mínima, ele nem o exame não pode fazer, certo? Então, quando eu tenho assim, nesse caso, eu tenho uma dependência entre essas declarações, ou entre essas premissas, e aí, nesses casos, eu utilizo um if aninhado, tá? Então, qual que seria a primeira coisa que a gente deveria fazer aqui no nosso programa? Seria criar as nossas variáveis, né? Então, imaginando que esse aluno vai ter um nome, então eu coloco aqui string, nome. No Java tem que definir o tipo de dado antes, né? New string. Vou ter uma frequência, né? Então pode ser um double. Posso utilizar o tipo primitivo, por exemplo. Frequência recebe 0.0, sempre lembrando de inicializar as variáveis, né? Vou ter aqui também uma nota final. Então, nota final, que também vai ser 0. Aí o valor inicial, né? E posso fazer uma diferente aqui usando a classe, né? Então posso ter uma outra variável que seria a nossa média final, que é vamos usar o construtor aqui, new double, certo? Vamos colocar um valor aqui, 0, por exemplo, certo? E eu devo ter também 0.0, só para deixar meio padronizado. E eu também vou ter que ter uma nota de exame, né? Então vamos colocar aqui também um double nota exame, por exemplo. New double também vai ser 0, né? Certo.
Beleza. Então, a princípio, nós temos aqui as nossas variáveis, né? Eu preciso inserir dados no meu programa. Então, se eu preciso inserir dados, eu tenho que criar aqui também um scanner, né? Então, scanner, vamos chamar de entrada aqui. New scanner recebe o system.in. Certo? Opa, aqui, ponto vírgula. Beleza. Feito isso, nós já podemos começar o nosso programa para solicitar dados, né? Então, quando eu tenho no Java, eu tenho que dar um println, um system.out.println. Então, nesse caso aqui, vamos colocar aqui, ó, digite o nome do aluno. Certo? Um pouquinho lento aqui. Fiz alguma verificação? Não. E aqui eu vou colocar que o meu nome recebe entrada.next. Aqui o nosso nome do aluno, né? Então também tem que pedir, o outro dado é a frequência, né? Então system.out.println. Por que isso? Porque esse é um valor básico, deixa eu tirar esse espaço aqui, esse é um valor básico para a gente saber se o aluno está aprovado ou não, né? Então nesse caso a gente coloca aqui, ó, frequência recebe entrada.next double. A gente poderia pedir direto aqui o next double, né? Da seguinte forma, ou, e é uma das que eu recomendo, a gente utilizar a própria classe double. Ela tem um parser aqui, ó, e nós tentarmos realizar o parser de um next, certo? Então aqui nós colocaríamos o método next e nós faríamos tá repetido aqui. Nós faríamos o parser desse next, tá? Por que isso? Eu sugiro fazer dessa forma e até colocar dentro de um try except, tá? Depois a gente vai ver melhor o try except. Mas por que fazer nesse formato aqui, professor, não utilizar o next double? Porque em alguns sistemas, quando eu fiz alguns testes e o Java, quando está setado em uma outra língua, ele acontece uma bizarrice na entrada de dados que ele nem aceita o ponto para separar casas decimais, ele pede a vírgula, no nosso caso, quando está em PTBR, né? Então, para evitar esse tipo de erro, aqui, quando tem esse parser, sempre ele vai utilizar o ponto, tá? Bom, feito isso, então nós temos a nossa verificação de condição. Então, tem o meu if aqui, né? O que esse if vai ter que verificar? Se a frequência, se ela é maior ou igual a 75, certo? Então, nesse caso, se for maior que 75, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Opa, tá virado. Eu gosto de colocar um comentário aqui, certo? Dizendo assim, ó, premissa para aprovação, certo? Eu gosto de fazer isso. Mas, fiquem à vontade se vocês não quiserem fazer, tá? Por que eu gosto de fazer isso? Porque depois eu, lendo o meu código, eu mesmo já sei que isso aqui é uma das premissas que tem para fazer essa aprovação, certo? Então, temos aqui o nosso if e aqui nós temos o else. Então, como eu já sei que aqui é uma premissa para aprovação, se ele não possui 75%, ele está reprovado, né? Então, system.out.println aluno reprovado, certo? Então, se ele não tem isso, até poderíamos colocar o nome dele aqui, né? Aluno, imaginando que nós temos essa premissa para aprovação, então eu vou verificar agora se a minha média final é maior que 7, né? A minha nota final. Então, nota final é maior ou igual a 7. Se isso aqui for, o que acontece? Meu aluno já teve 75% de presença, né? E, ao mesmo tempo, já teve uma nota maior ou igual a 7, então ele está aprovado, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, system.out.println, ou podemos usar aqui um print formatado, né? Então, print formatado, o aluno %s, porque daí eu vou trocar esse %s pelo meu nome do aluno, né? Então, %s
foi aprovado com nota final de... E aqui eu vou usar %2f. Mesma sintaxe lá do Python, né? Então quero duas casas depois da casa flutuante, do ponto flutuante e é um float ou double, né? Podemos até colocar uma exclamação aqui. O primeiro eu vou substituir por nome e o segundo pelo nosso nota final. Aqui. Isso. Beleza. Isso aqui é se o aluno tiver atingido a média, né? Bom, mas e se ele não tiver atingido a média? O que vai acontecer? Ele já está reprovado? Não, ele não está reprovado ainda, né? Ele está em exame. Então, nesse caso aqui, a gente pode informar isso, system.out print ln, nesse caso, né? Vamos colocar aqui, ó, aluno em exame. Digite a nota do exame, certo? Ponto e vírgula, e aí a gente faz a verificação da nota do exame. Então, nota exame recebe o quê? Um double, ponto parse, né? Double do meu entrada ponto next. Aqui. Listo? E aí eu vou fazer o quê? Vou fazer uma verificação, né? Para saber se o aluno conseguiu passar ou não, né? Nesse momento aqui, vai depender de como vocês querem programar. No nosso caso, a gente vai fazer a ideia do IF, né? Que é o quê? A nota, a média final do aluno, né? Então, a média final de um aluno é o quê? A nota final dele, né? A média anual dele, vezes 0,6, mais a nota em exame, vezes 0,4, certo? Isso aqui está pronto, né? Funciona, lembrando que a precedência é sempre as multiplicações, então ele vai fazer essa multiplicação aqui primeiro, depois essa multiplicação e vai somar as duas. Mas, por uma questão de legibilidade do código, eu gosto de deixar os parênteses aqui para facilitar a leitura até de quem está vendo esse código, quem está lendo esse código. Não que os parênteses sejam necessários aqui, eles podem, o código funcionaria totalmente sem eles, né? Mas como eu disse, quando a gente faz um programa, a gente está escrevendo, além dele funcionar corretamente, a gente está escrevendo para que alguém possa manter esse código, a gente está escrevendo para alguém. Então, quanto mais detalhes a gente conseguir colocar, sejam eles de comentários, né? Ou sejam eles melhorando a leitura, né, para dizer exatamente aquilo que importa, né, ou seja, essa variável vai ser multiplicada, depois essa variável vai ser multiplicada, para depois ter uma soma. Então, quanto mais detalhado a gente conseguir deixar e mais fácil a leitura, melhor, né? E nesse caso aqui, eu vou verificar o quê? Se a minha média final é maior ou igual a 5, né? Se for maior ou igual a 5, então o que eu tenho? System.out.print pode ser F. Vamos formatar essa string. Então, o aluno %S foi aprovado em exame com nota final de %.2f. E aqui a gente coloca um ponto e vírgula. Qual que é a primeira variável? O nome e depois é média final, certo? Bom, beleza. Se ele não atingiu 5, o que vai acontecer então? Ele está reprovado, né? Então, system.out.print pode ser F, formatá-lo. Então, o aluno %S foi reprovado após exame. Nota final de %.2f. Fecho aspas, vírgula. Primeiro vai o nome, depois a média final. Certo, pessoal?
Então, cobrimos o caso dos 75% de aprovação. A nota mínima aqui, posso colocar um comentário, até podem ser 3 barras também. Então, aqui nesse caso é nota mínima para aprovação. Aqui nós podemos colocar aluno em exame, que vai estender para todo esse cara aqui, todo esse bloco aqui. O que acontece aqui, ó? Por que é um if aninhado, né? Então, como vocês podem ver aqui na indentação, eu tenho 3 ifs. Esse if aqui é o mais genérico, o mais geral, né? Então, ele só vai executar esse restante desse código aqui entre as linhas 27 e 47, se a frequência for maior que 75. Depois ele vai verificar a nota final, então se esse if aqui for falso, né, se a nota final não for maior que 7, então ele vai executar o código das linhas 37 a 47. E depois ainda tem um outro if aqui interno, que ele vai verificar e vai me dar apenas 2 caminhos. Né? Então notem que é como se eu tivesse, não se eu tivesse múltiplas possibilidades, mas que para eu seguir por uma possibilidade, por um caminho, eu tenho várias premissas que precisam ser verdadeiras. Né? Então, para ele chegar aqui aprovado em exame, tem um caminho certo, né? Ele tem que ter tido mais 75% de presença, ou 75%, né? Tem que ter tido nota de média, a nota final menor que 7, e a nota no exame após o cálculo, né? Maior que 5. Então, vamos testar aqui esse código. Foi. Então, digite o nome do aluno. Ricardo. Frequência em percentual 75. Nota final do aluno. Vamos dizer que ele tirou 5. Aluno em exame. Quanto digite a nota do exame? 6. Ó, o aluno foi aprovado em exame com nota final de 5,40. Aqui ele já faz o cálculo, né, do 0,6, 60% da nota anual e 40% da nota em exame, certo? Vamos fazer um outro pequeno teste aqui. O if nós usamos quando nós temos 2 possibilidades, tá? Então nós temos uma variável com 2 possibilidades, ou uma expressão booleana com 2 possibilidades, né? Então essa expressão ela pode ser verdadeira ou falsa, e a partir daí eu posso fazer combinações entre expressões, ou como acabamos de ver, a gente pode fazer alguns ifs aninhados, né? Uma expressão, uma validação dentro de outra, são dependentes, né? Ou excludentes, no caso, né? Do else. Mas também existe a possibilidade de nós termos vários possíveis valores para uma única variável, e daí, né, nesse momento nós queremos considerar esse determinado valor, né? Então como é que a gente faria isso? A gente faria isso através do switch, tá? Então, por exemplo, nós poderíamos ter um pequeno programa que imprime o dia da semana, por exemplo, ou nós poderíamos ter um outro que converta uma nota numérica para uma nota do tipo grade, né? Então, notas do tipo grade são, por exemplo, notas A, B, C, D. Então, imaginando um programinha simples que possa fazer isso, né? Eu teria, assim, as notas grade A seriam notas 9 e 10, entre 9 e 10, né? Do B seriam 7 e 8. C seria 5 e 6. D seria 3 e 5. Opa, 3 e 4, né? 5 já está lá em cima. E seria 1 e 2. E o meu F seria o 0, né? Lembrando que isso aqui é só um exemplo, né? Não necessariamente as notas são exatamente essas. Algumas universidades utilizam isso, por exemplo, a URGS utiliza esse método de graduação de notas, né? Então, para quem está pensando em entrar na URGS, já pode ir se acostumando com esse método. Então, a primeira coisa, eu deveria pedir a minha média, né? Para o meu usuário. Então, eu vou colocar aqui um new double e vou passar um valor aqui para ele. Certo? Além disso, eu vou precisar do meu scanner, né? Então, scanner, entrada, new scanner. E esse scanner vai receber do meu system.in, certo?
E aí eu vou perguntar para o meu usuário. Então, system.out.println, digite a média final do aluno, certo? Vou passar isso para a minha variável média. Então, média vai receber o meu double.parse. Opa, double.parse. Double, né? Para a gente parsear, como eu expliquei anteriormente. Então, nossa entrada.next. Isso o ideal seria estar dentro de um bloco try, tá? Mas como a gente não viu ainda, eu não vou abordar o bloco try nesse momento aqui para vocês. Bom, beleza. E aqui eu já poderia começar a fazer o uso dos meus ifs, né? Para fazer as devidas verificações e impressões. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui um if, a média for maior ou igual a 9 e a mesma média for menor que 10, menor ou igual, né? Poderia ser o 10. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter a minha grade A, né? System.out.println, por exemplo, minha grade A. Se não for isso, eu posso fazer uma verificação se a minha média é maior ou igual a 7 e média menor que 9. Porque o 9 já está dentro da grade A, né? Então aqui eu deveria usar notas que fossem abaixo do 9. Né? Então nesse caso eu tenho ponto print ln, faltou um ln, só o print funciona também, mas só para dar uma nova linha, né? Então print new line. Aqui eu vou ter minha grade B. Caso não seja isso, então else if, eu vou ter aqui que a minha média deve ser maior ou igual, com 2 espaços, a 5 e média menor que 7, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou ter a minha grade C. Print ln. Aqui eu tenho a minha grade C. Caso não seja nenhuma dessas, então eu vou ter o meu else if. E eu vou ter aqui que a minha média maior ou igual a 3 e média menor que 5. Então, nesse caso, ele vai ser minha grade D, né? Ponto, tá? Print ln. Então, aqui seria minha grade D. Além disso, opa, não entra aqui, ó. Eu tenho mais uma que seria minha grade E, né? Então, média maior ou igual a 1 e média menor que 3 vai ser a minha grade E. Print ln, minha grade E. Se não for nenhum desses aqui, nós podemos imprimir a nossa grade. Opa, system.out.println, nossa grade F, certo? Opa, aqui, nossa grade F, tá? Então, o que acontece? Esse bloco aqui, esse nosso programa, nos permite mapear essas grades de notas numéricas para grades com notas com letras, né? Então, por exemplo, aqui, se nós executarmos esse pequeno código, então ele vai perguntar aqui qual a média do aluno, né? Então, se nós colocarmos por exemplo 5.21, vai aparecer aqui grade C, certo? Uma outra forma de escrevermos esse código e também que fique um pouco mais legível, né, com uma legibilidade um pouquinho melhor, se vocês forem analisar aqui, nós sempre estamos verificando a variável média, né? Não temos nenhuma outra variável nas nossas construções. Então, o que a gente poderia fazer aqui nesse caso?
a gente poderia utilizar essa variável aqui, ó, média inteira, e analisar simplesmente a parte inteira das nossas médias, né? Porque no fundo é o que a gente está fazendo aqui, ó. Então, se a nota for 1, vai entre 1 e 3, né? 1 ou 2, ela estaria na grade E. Se for 3 ou 4, ela está na grade D. 5 ou 6 na grade C. 7 ou 8 na grade B. 9 e 10 na grade A. Se não for nenhuma dessas, ela cai aqui na grade F. Então, esse pequeno exemplo a gente pode construir com um switch, tá? Por quê? Porque todas elas, todas as nossas avaliações aqui, todas as nossas expressões utilizam a mesma variável, ou seja, eu tenho uma variável, mas tenho várias possibilidades, tá? Por que a gente vai usar somente a parte inteira? Porque o switch eles não nos permite fazer um range de valores, né? Tipo, eu quero do valor 1 até 1 milhão. Não consigo fazer isso. Eu consigo colocar valores específicos. Então, por isso que nós vamos utilizar a parte inteira. Então, nesse caso, nós poderíamos utilizar aqui, ó, por exemplo, média inteira recebe a parte inteira de média, certo? Isso aqui já vai nos permitir pegar somente a parte inteira da média. E aqui eu posso utilizar, então, a sintaxe do meu switch, tá? O switch, ele tem a seguinte sintaxe. A expressão switch, a variável que nós queremos avaliar, então, nesse caso, média inteira, e aí já vem o bloco do switch, certo? Então, nesse caso aqui, nós teríamos case no switch, tá? Um switch case, o nome da aplicação. Então, por exemplo, eu teria 10 e executaria um bloco. Caso seja 9, eu vou executar um bloco. Qual que é o bloco? Nesse caso, é o printar a grade A. Então, system.out.print ln a grade A, certo? Quando eu tenho instruções switch, case, do switch case, sempre quando eu tenho um bloco que eu quero execução, eu tenho que finalizar esse bloco usando o meu break, tá? Isso é muito importante. O switch ele existe em diversas linguagens de programação e todas elas utilizam o break, tá? O que vai acontecer aqui no caso do 10, que eu não tenho um bloco associado a ele? Ele vai continuar a execução, então neste caso em específico ele vai executar o mesmo bloco do 9. Por isso que é muito importante eu ter o break aqui, porque senão, quando for o case 10, por exemplo, o valor for 10, ele vai executar todos os blocos. No caso, quando ele acha aqui o break, ele simplesmente interrompe esse bloco e continua a execução do fluxo do meu programa, tá? Então aqui eu também vou ter o caso 8, que vai ser o mesmo do caso 7, certo? E que eu vou ter o quê? System.out.print ln minha grade B, tá? E eu tenho aqui o meu break. O que vai acontecer aqui? Quando ele entrar no 8 ou no 9, ele não executa o código de cima, porque o caso é aqui, né? O valor é esse, então ele acaba entrando, por exemplo, aqui na linha 44 ou na linha 45 e executa até o primeiro break, certo? É isso que ele vai fazer. Ainda temos o case 6 e o 5. Ficou faltando só para deixar alinhado, né? Então, no caso do 5 e do 6, ele vai printar o que? System.out.print ln a grade C. E aqui também temos o nosso break. Vamos para caso 4 e caso 3. Ele vai fazer o que? Ele vai printar out.print.ln nossa grade D. E o break. Não pode esquecer do break, tá? Caso seja 2 ou 1, então nesses dois casos ele vai fazer o quê? Vai printar a grade E. Opa, grade E, certo? E temos nosso break. E aí, pessoal, eu tenho aqui, ó, como eu tenho o else, que ele abrange todos os anteriores que não puderam ser executados, eu tenho aqui o meu default. Então eu tenho o meu default e vou dizer que o meu default é o quê? System.out.print ln
e eu vou ter aqui minha impressão do F, certo? E aqui eu também posso colocar o meu break para encerrar o meu switch. Esse código abaixo, ele imprimirá ou ele fará a mesma coisa que o bloco acima, certo? Pode parecer um pouquinho confuso aqui, porque eu tenho várias não, mas eu tenho duas opções para o mesmo bloco de código, né? Poderíamos ter aqui um código específico para ser executado para o 8, ou um código específico para ser executado para o 6, tá? Não teria problema nenhum. Mas se vocês forem reparar, no bloco acima, o usuário ele vai ter que ler exatamente linha por linha para entender, para compreender o que está sendo feito ali. No bloco do switch aqui, o usuário ele bate, o programador né, ele bate o olho e ele já consegue identificar, digamos, um pouco mais rapidamente o que está sendo feito, tá? Não que um deva ser feito em relação ao outro, por exemplo, preferimos usar o bloco switch ao invés do bloco if. Ambos fazem a mesma coisa, certo? Os dois tipos de programação de código vão acabar executando o mesmo programa, tá? Então fica muito a critério do programador. A gente só está aqui aprendendo uma outra forma de poder resolver o mesmo problema, certo? Então, inclusive, vamos executar esse código. Então aqui, pessoal, média final do aluno, por exemplo, é 5,21, ou melhor, vamos colocar uma que não tem ali, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, 6,21. Ambas imprimiram a grade C, certo? Então os dois blocos acabam executando da mesma forma, certo? Fica a critério do programador o qual ele prefere, o qual ele pretende usar. Fica aqui só uma outra opção para a gente poder utilizar, lembrando que a declaração switch ela é preferencialmente utilizada quando eu tenho, ou melhor, ela pode ser utilizada quando eu tenho apenas uma variável com diferentes valores, né? Enquanto que o nosso if nós podemos fazer a combinação de diferentes variáveis. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Qualquer coisa, comenta aí, deixa alguma dúvida se vocês ficaram, ou se querem um vídeo sobre alguma outra coisa. Feito. Feito. Abração, até mais.